Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, assistência. Presidente, a gente às vezes é obrigado a ouvir tanta bobagem nessa tribuna, mas eu acho que a bobagem também está coberta pela liberdade de expressão, né? Teve um vereador que me antecedeu aqui que disse que os eleitores da esquerda são analfabetos. É um gênio esse vereador, né? É o Einstein, que vem falar isso dos eleitores que, por maioria absoluta, elegeram Lula presidente da República por várias vezes. Eu penso, presidente, que esse debate é bem oportuno, né? Sobre a liberdade de tribuna, sobre o que está coberto pela imunidade parlamentar, o que não está coberto. Acho que é um debate salutar que a Casa faz. Me parece, presidente, que passa um pouco do limite quando a gente ouve a defesa do regime ditatorial que esse país viveu. Porque foi um regime que cometeu muitas atrocidades, crimes muito sérios. Mulheres foram torturadas, estupradas na frente dos seus filhos, inúmeras mulheres, com choque elétrico nas partes íntimas. Pessoas desapareceram, foram mortas, torturadas. Então, defender o regime ditatorial, eu tenho dúvida se isso está coberto pela liberdade de expressão e tenho dúvida se está coberto pela imunidade parlamentar. Nesse caso, eu, de fato, tenho dúvida. Acho que nós precisamos exercitar um pouco mais esse debate para a gente entender também o que pode, o que não pode, o que é razoável, o que não é razoável. Mas a crítica, ainda que ácida, ela é permitida. A gente vê no Congresso Nacional, várias vezes, parlamentares de esquerda contra parlamentares de direita, com cortes, fazendo críticas, às vezes, ácidas, que talvez não seja muito o meu perfil, mas eu não posso criminalizar quem tem o perfil e faz. Eu penso que esse caso é um caso que a gente talvez precise de algum entendimento entre os vereadores, mas não me parece transbordar para uma infração que justifique conselho de ética, ou nada parecido. Acho que isso precisa ficar consignado, porque nós não podemos aqui tornar esse mecanismo algo vil, sabe? Nós precisamos adotar esse mecanismo e usá-lo quando for de fato necessário. Então, queria só consignar isso, porque acho bastante importante fazer essas ressalvas. Eu penso, presidente, que eu mesmo já fui, inclusive, sessões que eu faltei, tá, aqui, que eu não pude vir, estava de atestado, já fui citado de maneira jocosa aqui da tribuna. E sequer reclamei. Vim na sessão seguinte e expus a minha opinião. Mas isso já aconteceu, inclusive, aqui comigo, e eu não reclamei conselho de ética, não fiz nenhuma reclamação maior, porque entendo que a crítica está dentro do limite do exercício do mandato de cada um aqui nessa casa. Eu quero, presidente, fazer uma atualização em relação à denúncia que eu fiz ontem do menino João Lucas, né? Nós tivemos essa reunião ontem no PSI, o secretário participou, o secretário Gabriel, o diretor do PSI participou também, eu não o conhecia, fiz inúmeras críticas a ele na reunião, ele sequer se identificou como diretor, acho que ficou um pouco acovardado, com razão, porque é um péssimo diretor, é alguém que não tem condições de dirigir aquele espaço. A família fez pedidos reiterados por documentos que qualquer paciente tem direito, pediu o prontuário reiteradamente, pediu o laudo reiteradamente e o hospital se negou a dar. Isso é algo que nós precisamos também apurar, porque é algo grave. Porque isso acontece com as pessoas mais humildes, que são usuárias da saúde pública. E isso custa vidas, porque a família deixou de ter um mandado de segurança para conseguir uma transferência porque não conseguiu o laudo. Porque o diretor se recusou a fornecer o laudo. Só forneceu o laudo hoje, porque nós ontem fizemos a reunião. Só hoje. A família contratou uma especialista
uma neuropediatra para ver o menino, e ela foi hoje impedida de entrar. Outro direito violado, porque a família tem o direito de contratar um médico pessoal para avaliar a situação do paciente. Então, nós vamos acompanhar esse caso, acompanhar de perto. Os conselheiros tutelares hoje tiveram dificuldade de entrar também, que eu acho que essa é um pouco a marca do governo. A marca desse governo é a da truculência. Se tem alguma coisa que caracteriza muito bem o governo Capitão Nelson, é a truculência. É a forma de agir que acaba contaminando todos os agentes públicos que estão no governo. Então, o vereador chega, não pode entrar, o conselho tutelar chega, não pode entrar, a médica chega, não pode entrar. É o modus operandi, né? É o modus operandi deles. Mas eu quero dizer que nós vamos atuar, nós vamos ajudar a família, dar toda assistência, todo o suporte, para que se verifique se houve alguma negligência, se houve algum erro por algum profissional do hospital ou da UPA que atendeu antes a criança, e nós vamos exigir que haja transparência nessa cidade. Porque um governo que não fornece sequer um laudo que um paciente tem direito, não é algo que a gente possa normalizar. A gente aqui não pode naturalizar esse tipo de comportamento. Isso é uma conduta que, eu volto a dizer, custa vidas. E isso a Câmara precisa também atuar, porque é o papel fiscalizatório do Poder Legislativo. Quando eu faço as críticas sempre pensando em como a gente pode resolver o problema. Quer ver uma coisa? Tempo atrás, eu fiz uma crítica de que o pronto-socorro central estava há anos com o banheiro dos usuários, dos pacientes fechado, interditado, não tinha banheiro. O bebedouro estava com problema há muito tempo. E o telhado estava com vazamento. 10 dias depois que eu fiz a crítica aqui da tribuna e postei na minha rede social, eles resolveram. Eu acho que ninguém estava vendo aquilo. Então, quando a gente faz a crítica no sentido de contribuir para que o problema seja resolvido. É claro que tem problemas estruturais. É claro que nós não vamos mudar o caráter do governo. O caráter do governo é esse que eu disse, é autoritário, ele não vai deixar de ser autoritário. Mas ele precisa cumprir a lei, ele precisa respeitar as normas. E, em relação ao Concilia, é a mesma coisa. Eu não fui contra o Concilia. Eu fui favorável ao Concilia. Votei favorável, me justifiquei aqui dessa tribuna, mas alertei que esse tipo de lei precisa tramitar com os estudos técnicos, com a estimativa de quanto se pretende renunciar de receita, porque isso é renúncia de receita. Alguém aqui acha que não é renúncia de receita? Alguém aqui acha que dá desconto para pagamento à vista no principal? No principal. Não é jurimulta, é no principal. Está lá na mensagem, a menos que a base não tenha lido. Eu não sei, que a base também às vezes bota umas coisas sem ler. Confia cegamente. Está lá na lei. Tem desconto no principal. Isso é renúncia de receita ou não é? Alguém aqui acha que não é renúncia de receita? Alguém acha que juro e multa não é renúncia de receita? E eu não estou sendo contra a renúncia de receita. A renúncia de receita, às vezes, pode ocorrer. Mas precisa vir justificada. Precisa saber se vai ser compensado de alguma forma. Não é o governo surpreender a sociedade toda quando manda a lei orçamentária. Precisa mandar o estudo junto com o projeto de lei, junto com a mensagem. E foi por isso que, nesse caso, eu já tinha alertado aqui, entrei com a representação do Tribunal de Contas, e outras representações virão. Todas as vezes que eu subi nessa tribuna para identificar e alertar sobre um problema numa mensagem que chegou, todas essas vão ser motivo de representação no Tribunal de Contas. Já estou preparando e vou fazer. Porque talvez assim o governo aprenda. É um governo que não dialoga. É um governo que não tem ouvidos. Não ouve. Então, vai precisar aprender dessa forma. É a única forma que talvez que o governo possa aprender. É o mesmo caso do processo de chamamento público para a escolha de uma OSC para gerir o pronto-socorro central e o hospital infantil. Um processo cheio de problemas. Problemas de todo tipo. Sobrepreço,
a escolha do instrumento errada. O Tribunal de Contas já definiu que aquele instrumento não pode ser feito, que a gestão da saúde só pode ser terceirizada para a OS e não para a OSC. Mas o governo insiste em fazer da forma que sabe que é errado. Sabe por quê que faz? Porque se colar, colou. Se colar, colou. Então eu vou fazer. Se não tiver uma representação do Tribunal de Contas, vai. Já fez isso. O HCCO é da mesma forma. É gerido por OSC. Sem que isso seja permitido. E a gente sempre precisa se perguntar por que o governo quer sempre privatizar a gestão. Sabe por quê? Porque tem menos controle. Quando a gente vai ver os escândalos de corrupção na saúde, e a gente teve muito escândalo de corrupção na saúde neste governo, deste prefeito, todos eles estão ligados ao S. Todos. São contratos superfaturados, firmados com o S, que fica escondido. Fica escondido. É mais difícil para o Tribunal de Contas acessar. Não vai para o portal da transparência. É mais difícil para a sociedade controlar. Então faz assim. Então todo escândalo de corrupção na saúde está envolvido no OS. Um contrato superfaturado com o OS. E se isso no passado acontecia sem que ninguém alertasse, sem que ninguém representasse, isso mudou. No passado, a gente teve muitos processos que aconteceram assim nesse governo, mas eu não estava aqui. Agora eu estou aqui. E eu vou fazer representação sempre que houver uma ilegalidade. Porque faço isso, mais uma vez, dizendo aqui, em nome da sociedade, que precisa que o dinheiro público seja utilizado com responsabilidade e que ele atenda à sua finalidade. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, o vereador Alexandre Gomes. Boa noite, presidente, mesa, nobres parlamentares, assistência, em especial a você, meu amigo e minha amiga, que nos assiste pela TV Câmara, muito boa noite. Eu, na noite de ontem, após o relato do vereador Isaac, eu informei que antes de dar a minha opinião, eu iria levantar, Isaac, todos os fatos relacionado à sua denúncia na noite de ontem. Então, quero aqui, presidente, nobres vereadores, a vocês que nos assistem pela TV Câmara e ao próprio vereador, os vereadores aqui da oposição, Isaac e o Juliano, dizer o seguinte. Primeiro, que nós, enquanto parlamentar, é um dever nosso de fiscalizar, mas nós temos que nos aprofundar nas informações antes de dar alguma opinião, para que nós não possamos aqui nos equivocar em algumas informações, principalmente quando nós estamos falando de vidas. Essa criança, vereador Isaac, ela chegou na UPA com apenas 40% de saturação, aonde o normal é mais do que 90%. Imediatamente na UPA de Santa Luzia, essa criança ela foi entubada, ela foi medicada, porque além da saturação, essa criança chegou à UPA com uma pneumonia também grave. Então, ela foi imediatamente entubada, medicada e transferida para o pronto-socorro infantil. Em razão, nobres parlamentares, do quadro de pneumonia e em razão dessa criança estar entubada, ela ficou por 15 dias entubada e medicada. Ela e ninguém, na condição dela, poderia e deveria, naquele momento, ser conduzida para fazer algum exame de imagem, porque o protocolo médico não permite, até porque essa criança, em razão do quadro, tá, ela precisava ser estubada, se a palavra acho que é essa, estubação,
para fazer o exame neurológico nela, ela precisava ser estubada. Então, esperaram 15 dias, estubaram o paciente, a criança não reagiu, aí sim, imediatamente, essa criança foi conduzida para fazer o exame de imagem, para fazer ressonância magnética, foi constatada a lesão, infelizmente foi constatada essa lesão. O pronto-socorro, por diversas vezes, tentou a transferência dessa criança para uma outra unidade do Estado. Entretanto, o Estado, em razão dessa criança estar dentro de um hospital, com toda a estrutura necessária, ele entendeu que não haveria necessidade de transferir, porque essa criança não precisava fazer uma cirurgia neurológica, essa criança tem essa lesão, e, infelizmente, nesse momento, o que é necessário é aguardar para que possa ter uma reação da criança, numa evolução aonde o quadro pudesse melhorar. Infelizmente, nobres parlamentares, está acontecendo aqui algumas divergências, algumas informações divergentes daquilo que é passado aqui para aquilo que acontece dentro da unidade. Vou dar um outro exemplo com relação a isso. Acabei de escutar que os conselheiros tutelares visitaram a unidade e foram impedidos. Ledo engano. Acabei de falar com o secretário de saúde, o Gabriel, acabei de falar com o diretor da unidade, os conselheiros visitaram, sim, 3 conselheiros, inclusive, foram recebidos pela direção da unidade, conversaram e foram informados disso que eu acabei de relatar a essa tribuna. Com relação à médica, até o momento, não houve nenhuma procura de um profissional, um médico neurológico, lá na unidade, se apresentando como médico para visitar esse paciente. O que nós temos que ter, aqui eu não estou duvidando da fala do vereador Isaac, mas nós temos que ter prudência aos fatos, porque o que nós não podemos é passar informações que são informações imprecisas, aonde, ao invés de a gente resolver o problema principal, que é da criança, nós estamos resolvendo aqui criar um atrito aonde é desnecessário e não vai trazer melhora nenhuma para essa criança. Concedida a parte, vereador. Vereador, apenas para fazer o seguinte registro. Essas informações que Vossa Excelência traz, nós já ouvimos. Ocorre que a família não confirma. As informações que Vossa Excelência tem são as do secretário, talvez as do diretor da unidade, que eu acho difícil que apontem falhas. Uma informação importante para Vossa Excelência considerar, que talvez o secretário não tenha lhe passado. Essa criança, no dia 21 de julho, foi diagnosticada com infecção urinária no PSI, um diagnóstico errado, e tratou a doença errada durante esse tempo. Depois ela deu entrada na UPA. Lá diagnosticou que havia uma pneumonia. E ela entrou saturando 85% e não 40%. Isso está no laudo. São muitos problemas que aconteceram depois disso. O maior problema é o trato com a família. E os conselheiros tutelares só não deixaram de fazer a visita porque bateram pé. Porque, num primeiro momento, foram impedidos, sim, de entrar. E a médica foi, porque a minha assessoria acompanhou. E foi impedida de entrar. Eu estou começando a achar que esse secretário tem o costume de faltar com a verdade. E eu vou começar a olhar com lupa o trabalho dele, para a gente ver se essa é a forma como ele conduz a saúde da cidade.
Perfeito, vereador. Mas é assim, Vossa Excelência inicialmente falou que as conselheiras foram impedidas. Agora, Vossa Excelência acabou de falar que foram recebidas. Uma coisa é eu ser impedido, outra coisa é eu ser recebido. Eu posso ter sido ter tido a recusa, mas fui recebido. Acho que nós temos que ser aqui sinceros e falar tudo. Eu tive problemas de acesso, mas briguei e consegui ser recebido. É diferente de falar que eu fui impedido. Impedido, ninguém me recebeu. E aí, de novo, a assessoria de Vossa Excelência, inclusive eu elogio bastante. Eu gostaria, se tivesse um registro que me comprovasse, eu serei o primeiro a chamar o secretário de mentiroso. Porque contra fatos não há argumentos. O prontuário do paciente é a vida do paciente numa unidade. O prontuário da UPA diz que o paciente, a criança chegou com 40% de saturação. O prontuário, estou dizendo o prontuário, e o prontuário não pode ser diferente do laudo. Ontem eu escutei aí uma outra inverdade também, ou falta de conhecimento, inverdade não, me perdoe, falta de conhecimento e dizer que o hospital não tem neurologista. Quero dizer para Vossas Excelências aqui, nenhum hospital, seja público ou seja privado, tem neurologista de plantão 24 horas. Meus amigos e minhas amigas, vocês que pagam uma fortuna de plano de saúde, vai lá no HCN, no Nitidor, não tem neurologista de plantão. A unidade, quando é necessário, solicita a visita do neurologista, e foi o que aconteceu. Então, o que nós não podemos aqui, num fato como esse, jogar para a galera, ou não passar a informação completa. Ah, não foi recebido. Foi recebido. Ah, o vereador não foi recebido. Foi recebido, teve problema, teve que brigar. Vamos falar a verdade. Por quê? Eu escutei aqui que o vereador não foi recebido. Foi combatido, olha, mas briguei, mas foi recebido. Eu escutei aqui que as conselheiras não foram recebidas. Foram recebidas. Tiveram problema, mas foram recebidas. E agora, há dúvida se o médico foi ou se o médico não foi. Eu, da mesma forma que vocês têm dúvida do lado de vocês, eu tenho dúvida do lado de cá também. Porque aí é guerra de narrativas. E aí eu não vou entrar nesse tema, porque o foco principal é a vida dessa criança. Quero dizer mais uma vez, a conduta está sendo a melhor possível. O problema relatado, e aí um outro problema que é chato, com a marca das crianças, existe um capacete que, depois da pandemia, é utilizado para que o oxigênio não saia, em parte alguma é pressionado. Infelizmente, essa criança, ela não podia se mexer, porque a pressão dela oscilava e não podia deixar isso acontecer. Isso realmente houve, esse fato. Aqui eu quero ser muito transparente, eu volto a falar, o foco principal é a vida dessa criança. Mas, com relação a muita coisa que eu ouvi aqui, eu quero discordar. Hoje, eu perdi o dia inteiro para entender, porque nós estamos falando de vida, e principalmente de uma vida de uma criança. E Vossas Excelências estão fazendo o trabalho de vocês, enquanto vereador fiscalizando. Infelizmente, aí eu quero também aqui deixar aqui uma luzinha de alerta. Infelizmente, para a família também é um momento muito difícil, porque nós estamos falando de uma criança de 1 ano e meio. E, às vezes, por mais que o médico fale, por mais que a direção fale, por mais que a assistente social fale, a família não consegue compreender. E a família está certa, ela quer resolver o problema, mas, muitas das vezes, é algo que é impossível, ou melhor, não existe problema. A conduta médica está sendo a melhor possível.
todos os procedimentos necessários foram feitos. E a todo momento eu escuto aqui narrativas tentando jogar a responsabilidade para a unidade, coisa que eu discordo. Peguei o prontuário, tive a reunião com o secretário de saúde, com a direção da unidade, e entendi, compreendi, percebi que se teve alguma falha, foi a falha da marca da criança lá, em razão do capacete, mas aquilo, infelizmente, era para salvar a vida dessa criança, porque se não fosse a UPA, se não fosse o PSI, essa criança hoje não estaria com vida. Mas nós precisamos, estamos lutando pelo bem maior que a vida dessa criança.